Olá, pessoal! Está começando mais um Pod Idoso, Vozes da Velhice, o podcast que dá voz ao envelhecimento, fala do cuidado em casa, das instituições de longa permanência para idosos e muito mais. Que canal bacana, hein, gente? Você já se inscreveu? Vai lá, não esquece de ativar aquele bendito sininho no YouTube e a gente também tá no Spotify. Segue a gente nas redes sociais, faz lá os comentários e compartilha com todo mundo porque é muito importante para nós. E é claro que não podemos esquecer dos nossos patrocinadores. Vocês são simplesmente essenciais para que o Pod Idoso esteja toda semana no ar. Farm Idoso, Altamed, Home Sênior, Odontocênio, Reabilitar e Integração Auditiva, Missão em Saúde, Fonoaudiologia, Movimente, Fisioterapia e Saúde, Sistema Clean e, é claro, a UPRJ. Um abraço especial do Pod Idoso, vocês fazem nossos episódios cada vez mais incríveis. E hoje temos um lanchinho especial da Pituchinha Confeitaria. Vocês já conhecem a Pituchinha? Deixa eu contar pra vocês, hein? Há mais de 50 anos, a Pituchinha fica na Tijuca e alegra nossos momentos especiais com as suas delícias irresistíveis. E hoje, eles trouxeram essas guloseimas para alegrar nossos convidados. Fica aqui com a gente, que o Pod Idoso de hoje está simplesmente incrível. E hoje eu tô aqui com meu amigo Dr. Marcos Lopes Heleno, diretor jurídico da UPRJ, e com duas fonoaudiólogas incríveis, doutora Simone Sancho e doutora Tatiana Fonseca. Sejam bem-vindas, Simone e Tatiana. Obrigada. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. O prazer é nosso, né, doutor Marcos? Com certeza, com certeza. E hoje o tema é fundamental: audição, cognição, comunicação no envelhecimento e como tudo isso impacta na vida das pessoas idosas em casa e que residem em LPIs. E eu já adianto que prótese auditiva é muito mais do que ouvir melhor, não é não, doutora Tatiana? Com certeza. Conta aí pra gente. Com certeza. A gente tem aquela falsa ideia de que colocar um aparelho é só fazer a pessoa ouvir mais alto. Enquanto que, na verdade, quando a gente coloca um aparelho numa pessoa que tem um problema auditivo, a gente está garantindo que o cérebro continue sendo estimulado, que esse cérebro não vá desligando aos pouquinhos, porque toda vez que a gente não escuta e a perda é um processo progressivo, a gente vai desligando a nossa mente, né? Mas ainda é um estigma, não é não, Tatiana? Totalmente. Muita As pessoas, coisa. elas não conseguem compreender essa necessidade e tem muito essa coisa, né? Vocês devem ouvir falar o tempo todo nisso, né? O idoso falar assim, não, mas eu não tô velho. Exatamente. Bota o aparelho auditivo quem tá velho. Eu não estou precisando disso. Ainda estou ouvindo muito bem. Exatamente. Então, isso é muito importante porque existe muito esse estigma, né? De que aparelho auditivo está relacionado ao envelhecimento. A gente sabe que hoje em dia, por exemplo, eu atendo crianças também, a perda auditiva ela pode acometer qualquer pessoa em qualquer fase da vida. A gente sabe que ela vai acontecer para todo mundo, porque ela faz parte do nosso processo de envelhecimento, a orelha envelhece, a cóclea envelhece, e então, dentro desse processo, a gente tem aí a prótese auditiva como uma aliada para nos dar autonomia, para garantir que o cérebro vai continuar sendo estimulado, para nos manter dentro das nossas relações sociais, para garantir nossa independência e nossa boa comunicação. E a pessoa sempre fala assim, né? Não sou eu que não estou ouvindo, ela que falou baixo. Exatamente. Né? A negação, né? A negação não é essa questão da negação, né? Eu acho que é o principal para a pessoa entender que ela precisa de algum auxílio para poder ouvir melhor, ela aceitar. Eu digo que a aceitação é o primeiro caminho, não é isso? A verdade é que, assim, a gente tem que entender que a longevidade está aí, ela é uma realidade. Verdade. Todo mundo vai viver mais. E dentro desse processo de envelhecimento, a gente tem as perdas, né? Não só a perda auditiva, mas todo mundo se preocupa com a saúde cardíaca, com várias coisas e acha que, assim, a audição, ela é um pequeno detalhe, só que ela é o grande detalhe.
Porque a gente tem que entender que ouvir bem nos garante nos comunicar melhor. Exatamente. Entendeu? Então, assim, isso é muito importante. E entender que você, dentro do processo, a partir dos 40 anos, a gente já começa a ter o processo mais acelerado da cóclea. Uhum. E aí é quando a gente já tem que ficar fazendo, né, aqueles check-ups, buscando esse cuidado. A gente hoje em dia sabe que a atividade física, tudo a gente tem que estar investindo para ter um envelhecimento melhor. A mesma coisa é a audição. A gente tem que olhar para isso e cuidar de uma forma preventiva. E já tratar logo no primeiro sinal. Uhum. Começou com uma perda leve, antigamente orientava-se, espera piorar para colocar o aparelho. Hoje em dia, pensando, né, toda essa questão cognitiva, quanto antes a gente entrar Melhor, né? com a estimulação que a prótese auditiva garante, melhor vai ser e mais a gente vai estar garantindo um processo de envelhecimento mais saudável. E como identificar esses sinais, por exemplo, que está tendo essa perda auditiva? Então, aí entra o que ela falou, né? Normalmente é quem convive com a pessoa que vai fazer logo vai ter logo essa primeira percepção. Ah, você não tá ouvindo, hein? É. Televisão alta, a pessoa pede muitas vezes para repetir. Uhum. E aí, se ela já estiver em níveis mais avançados da perda, ela vai começar a se isolar, ela vai começar a deixar de participar das atividades sociais e familiares, entendeu? Aí começa a apresentar falhas de memória, né? Atenção. Muitas vezes até quadros que parecem que é uma questão demencial e é uma perda auditiva ainda não diagnosticada e ainda não tratada. Falando na questão demencial, a Simone que está bem dentro das LPIs aí, né? Ela é figurinha repetida aí, que ela está em todos os lugares. Verdade. Como é que isso é dentro da ILPI? Você detecta muito essa perda auditiva? Normalmente, esses idosos têm muita perda auditiva? Sim, eu vejo muito. O que eu mais vejo nas instituições de longa permanência são idosos com perda auditiva, sabe? E é difícil a compreensão dos familiares na hora de aceitar isso, né? E às vezes até se confunde, né, Simone, a questão do diagnóstico do quadro demencial. Você não sabe muito se realmente ele está evoluindo com uma demência ou se realmente é a perda auditiva que está acontecendo ali e ele está se confundindo na hora de responder. Sim. Acontece do idoso você falar assim, olha, hoje você vai comer abacate. Ele vai falar, o quê? O que é? Pegou alicate? Sugere uma E aí demência, você fala, mas olha, tá vendo? Não está entendendo nada do que eu estou falando. Mas não é que ele não está entendendo. Ele não está ouvindo, né? Sim, e aí é que mora o grande desafio, né? E aí o Dr. Marcos vai entrar isso aí pesado, porque eu vou fazer essa pergunta para ele. Porque, assim, a gente tem, Tatiana, essa questão de entendimento, né, de que o idoso ele tem a perda auditiva, ele precisa da prótese auditiva, mas eu tenho um advogado, sabe, que formula contratos para as instituições de longa permanência e fala sobre a responsabilidade do gestor, sobre tudo que acontece e principalmente das coisas que somem, né? E a gente sabe que esse idoso, muitas vezes, que está na instituição de longa permanência, ele vai precisar da prótese auditiva e ele vai esquecer aonde ele colocou. E é um aparelho caro. bem né? caro. E aí, o que você sugere com essa questão para esse idoso que tem um quadro demencial, ele precisa da prótese auditiva e a gente não consegue se responsabilizar por isso? O que eu sugiro é que a instituição possa ter realmente um profissional para atuar ali junto com a equipe para criar uma cumplicidade, porque a gente sabe que a gente não só o paciente, né, institucionalizado, mas também dentro daquelas casas que tem cuidadoras e tudo, a gente precisa dessas pessoas para... O que eu tento fazer com os meus pacientes de uma forma geral, e aí isso vai estender também esses institucionalizados, é criar rotinas, né? Para quê? Se você tem uma rotina, as chances de dar errado são menores. Então, você tem que trabalhar isso, capacitar aquelas pessoas que estão ali dando suporte para esse idoso, tanto nesse sentido, como também na questão motivacional. O que eu vejo que a gente precisa muito, muito é dessa questão motivacional, desse apoio
familiar, institucional, quem está ali convivendo com ele. Por quê? Porque aí ele vai se sentir motivado a usar o aparelho. E Cuidar do usando aparelho, o né? aparelho, a gente vai garantindo essa autonomia. Porque, gente, eu vou te dizer, existem diferentes graus de perda. Existem aqueles graus, né, severo, profundo, que a comunicação já está muito mais comprometida. Uhum. Mas existem aquelas perdas que é do processo de envelhecimento, que é a presbiacusia, que muitas vezes a gente coloca ali o aparelho e são aparelhos muito discretos hoje em dia, que eles também são preocupados com isso. Que eles são vaidade, vaidosos. né? Tá velho, mas não tá morto. Eles são muito vaidosos. E que assim, que vai dar para ele realmente a condição de ter essa troca, né? Porque eu acho que aí a gente consegue, dentro do processo, dividir, né, a parte de cada um, né? E se você tem esse idoso com uma certa autonomia e essa equipe bem preparada para dar esse suporte, a coisa funciona. O grande problema são esses idosos que têm um quadro demencial, né, Simone? Sim. Que são os idosos, basicamente, que você atende. Sim. Né? Arranca o aparelho, tem dificuldade de usar. Joga né? no chão. Como é que você vai lidar, né, no dia a dia? Porque hoje a gente tem um grande problema, gente, dentro das instituições de longa permanência, que é a conta que não fecha. Né? Sim. São os profissionais que a gente precisa cumprir uma legislação e a gente não tem como aumentar o ticket das instituições, a grande maioria, e Sim. umas têm um ticket muito baixo, inclusive, e você ainda tem mais profissionais para colocar, Sim. para lidar nesse cuidado diário. E aí a gente impacta diretamente ele tirar essa prótese e pegar e juntar num guardanapo, e isso vai para o lixo, Exatamente. vai na Acabou de roupa vocês, quando para... minha avó estava hospitalizada. Pode E cair. foi embora no guardanapo. Não, pode cair na cama também, né? E Pois juntar é. na hora que junta o lençol, Lençol. leva tudo, Pois é. tudo junto. E aí é uma grande oportunidade, né, Simone, de usar a prótese, né, que seria interessante, mas ele não tem domínio e autonomia para poder cuidar daquela prótese, Sim. né? E aí, dentro dessas instituições de longa permanência, por isso da importância da gente treinar a equipe, né, orientar, ter um profissional dentro dessa equipe que seja responsável na colocação dessa prótese, na retirada dessa Guardar, prótese, né? no cuidado, né, na hora de guardar, o tempo de uso, né, que esse idoso ficou com essa prótese, a resposta que esse idoso, né, como ele se apresentou durante o dia com essa prótese auditiva. Então, assim, é muito importante que tenha um profissional dentro da equipe que seja treinado e fique responsável nesse cuidado e nessa orientação mesmo com o idoso e com a prótese, que não é nada barato também, né? Sim. Do ponto de vista também, assim, legal e tudo, o que eu posso dizer é que hoje em dia já existem seguros para aparelho auditivo. Isso é interessante. Né? Isso é bem Então, interessante. assim, então, aí tudo Isso entra... é importante. Isso é legal. Nossos ouvintes É. aí, ó, tem seguro para prótese auditiva. Exatamente. Isso é legal. Então, assim, tudo... E são caros esses seguros? Não, vale muito a pena, tá? Comparado com o valor do Isso, aparelho, né? Exatamente. Isso é interessante. E aí tudo parte do quê? Você ter uma equipe e pessoas preparadas, por exemplo, no caso da Simone, né? Dentro da área dela de atuação, ela está ali conversando com essa equipe, trazendo essa equipe e orientando para essa equipe poder funcionar quando ela não estiver ali, Sim. né? E Sim. orientando, precisa disso? No meu caso, então a gente sabe, por exemplo, que o seguro, dentro desse contexto, ele vai ser um grande diferencial. Então, eu, como profissional que atuo nessa área, com a reabilitação auditiva, com a prótese, saber, de repente, direcionar ali para aquela instituição poder se resguardar também. Uhum. Porque a gente também não pode comprometer e desanimar o paciente desse uso, porque a gente sabe, né? A prótese auditiva é um investimento, não é perder barato. qualidade de vida. Essa né? família já tem uma dignidade, sobrecarga. né? Qualidade de E vida. assim, existe uma sobrecarga financeira para essa família Sim, e ninguém vai querer investir também para ter um prejuízo, né? sim. Então, acho que o trabalho em conjunto, nessa conversa, ver o que cada lugar, cada instituição, cada paciente precisa, é fundamental. E tem Perfeito. diferença no trabalho de um paciente que tem prótese auditiva
pela compreensão do que você fala? Sem dúvida, sem dúvida. O paciente, o idoso protetizado, a compreensão é outra, né? Ele compreende e a interação social e até na própria terapia é muito diferente daquele que não compreende, que ele não tem a prótese, né? É fundamental a prótese para a gente poder estar atuando com esse idoso. E assim, você hoje, como uma pessoa que é profissional, né, em gestão de longa permanência para idoso e cuida de idosos nesse sentido, como que você hoje consegue fazer para poder trazer para o gestor a importância de um trabalho de fonoaudiologista dentro da instituição com as pessoas idosas? Quais são as questões que você coloca como que valem a pena fazer, que trazem um benefício para a pessoa idosa e para a própria instituição como um todo? Então, a orientação dentro da instituição e aos familiares é importantíssimo, né? Você mostrar que o idoso protetizado é um idoso que ganha qualidade de vida, né? Que ele consegue interagir no meio, porque a tendência desse idoso é se isolar, né? Então, a gente vê muito isso, os familiares não querem, muitas das vezes, gastar, né? Até por estar institucionalizado. Ele deixa, está sendo cuidado, né? Já tem muito gasto, ele está sendo cuidado lá. Então, assim, ele está sendo cuidado. Só que o cuidado, a prótese é cuidar. Sim. Né? Você protetizar um idoso, você está prestando cuidado a esse idoso, você está levando uma qualidade de vida para esse idoso. Você está levando ele a envelhecer de forma mais saudável, né? Interagindo com o meio sem se isolar, sem ter um declínio cognitivo, que acontece muito. Né? Então, assim, é importantíssimo. Na verdade, é até interessante a gente até pontuar que o declínio cognitivo ele não só acontece por não ter a prótese auditiva. Sim. Ele pode acontecer de uma outra forma, Sim. né? Sim. Pra gente deixar claro, porque outros profissionais até estão nos ouvindo também. Mas, assim, é claro que a perda auditiva, ela vai acelerar o declínio cognitivo e social também, né? Então, é importantíssimo que a gente consiga ter esse idoso com a prótese para ter uma qualidade de vida, né? Ter uma interação melhor e até no trabalho mesmo, na própria fonoterapia, né? No dia a dia, com os cuidadores, na hora de compreender, na hora dos cuidados, né? Ele está interagindo com o meio, é importantíssimo. Fala, doutor Marcos, para os nossos gestores aí, o que a gente coloca nos contratos? Então, no contrato a gente coloca uma cláusula dizendo que não há responsabilidade da LPI de pertences pessoais. E aí a prótese, ela entra como esses pertences pessoais, como se fosse um relógio, um brinco. Sim. Por quê? Senão você consegue... você traz uma responsabilidade muito grande sobre a LPI e muitas vezes aquela perda não é por causa da equipe, é por causa da pessoa idosa que não soube colocar. Vou dar um exemplo da minha avó. Ela ficou chateada com o hospital, queria que eu entrasse com uma ação. Eu falei, mas como é que aconteceu isso? Me chamaram para tomar banho, acho que foi de madrugada, então ela já estava um pouco desorientada. Enfim, pessoa idosa. Tem 94 anos, já estava internada já há um tempo no CTI, aqueles barulhos todos na cabeça. Então tem todo o contexto. E ela falou, aí me chamaram para tomar banho de madrugada na correria e tal. Aí eu peguei, enrolei no guardanapo. E como eu sei que é muito caro, eu sei que muitas pessoas acabam, às vezes, furtando do hospital e tal, botei dentro do sutiã. Falei, e aí? Não, e aí na hora de tomar banho eu tirei o sutiã, e aí eu não sei mais onde foi parar. Não lembro onde estava o sutiã. Então assim, a culpa não foi do hospital. Sim, a culpa foi dela, ela não gostou, mas eu falei, desculpa. Não tem como a gente entrar com uma ação. Infelizmente eu não sabia do seguro. Agora eu tô sabendo, então vamos orientar agora os gestores nesse sentido. Mas a gente tem essa cláusula no contrato que ela vai garantir essa não responsabilização do gestor. Da mesma forma que se o idoso quiser ter um Rolex, e aí o cuidador vai e furta, enfim, ou ele mesmo perde, né? A instituição não vai ser responsabilizada por isso. Mas eu entendo que se puder ter um seguro, claro que é bom para todo mundo, tanto para o familiar, fica mais tranquilo. Né? O da minha avó custava R$16 mil. Então são aparelhos que têm um valor alto agregado. Né? E ela sem usar é horrível, porque perde dignidade, ela não consegue ter autonomia da fala. Falando dentro do direito, a autonomia da pessoa é muito, muito importante. Ela poder dizer qual é a vontade dela. Isso né? aí. Então, a escuta ela promove dignidade, autonomia, uma segurança, porque a pessoa pode se manifestar isso eu quero, isso eu não quero. Ela está sabendo o que está acontecendo. Até aproveitando aqui, né, porque a gente sabe que tem alguns políticos nos ouvindo, Sim. A gente consegue algum projeto de lei colocar algum projeto que seria interessantíssimo. Eu vejo como uma questão de saúde pública. Idoso escute melhor, alguma coisa. Você quer ver uma coisa que seria perfeito se a gente conseguisse a restituição no imposto de renda? Exato. Para a questão da aquisição, porque é uma prótese auditiva.
E é um investimento, a gente sabe que tem. E é um investimento que muitas vezes as pessoas olham para o aparelho e acham que ele é só um amplificador. Amplificador, você vai colocar na orelha, tem até R$300 que você compra na internet. Só que assim, ele vai amplificar todos os sons. Quando a gente está falando de uma prótese auditiva, as empresas hoje têm pesquisa, né? Tem muita pesquisa envolvida naquilo ali, no desenvolvimento daquele produto. Por quê? Porque a grande queixa do passado era escutar e ouvir muito barulho e aí ninguém conseguia usar aparelho. Hoje em dia, e até eu explico muito para os meus pacientes, qualquer aparelho faz você ouvir mais alto, corrige a sua perda auditiva. O que a gente tem nos diferentes níveis de tecnologia é filtro, né? Porque quando você tem mais filtro de ruído, quando você vai ter mais tratamento acústico, que vai deixar aquele som mais limpo, mais tratado, mais próximo de um som natural. Então, o conforto do processo de escuta, ele está atrelado ao nível de tecnologia, né? Só voltando rapidinho naquilo que você falou sobre a questão eu sou fonoaudióloga, mas eu sou gestora também. Se eu fosse gestora de uma instituição, sabendo desse contingente, sabendo que a perda auditiva é uma realidade dentro ali da instituição, eu criaria algum tipo de sinalização dentro ali para cada paciente, tipo assim, alguma cor que sinaliza ele usa. Por quê? Porque a gente sabe também que aquela equipe, dentro da correria do dia a dia, ela pode... E a gente sabe que a demanda é grande, não dá para ter um para cada idoso. Então, assim, o que a gente pode fazer para fazer com que tenha fluidez naquela rotina? Sinaliza-se lá com uma coragem, já sabe que aquela pessoa ali usa prótese auditiva. Então, peraí, aí tem um protocolo... Interessante, vai ter um cuidado maior, para aquele né? paciente, entendeu? Então, assim, outra coisa também, acho que é muito interessante, com base no que Simone falou muito bem, quando a gente decide... Não vou investir, não vou colocar o aparelho auditivo no paciente, você está decidindo por ele, que você está desligando ele. Isso é uma violência, uma forma de violência. Exato. E aí entra do que você falou, né? Da importância da gente, tudo que a gente pode fazer para poder dar uma dignidade, porque vai para a questão da dignidade, né? De você manter aquela autonomia de decisão daquela pessoa. E aí, quando essa família, de repente, até por... Não estou criticando ninguém, porque todo mundo sabe, mas... não busca o que a gente pode ter ali de um ponto de equilíbrio para dar isso para o paciente. Porque E aí, quando você toma essa decisão, tipo assim, não, ele precisa de um monte de outras coisas, a prótese fica lá no segundo plano, sendo tão importante, você está acelerando esse processo de estar desligando ele do mundo e do meio. Dos vínculos sociais, exatamente, né? De afetividade. E eu acho que isso pode ser contornado, sabe? E do ponto de vista, até falando do ponto de vista legal, né? Sobre a questão da curatela. A gente acredita que essa tomada de decisão, que também é muito difícil para, às vezes, a família, né? Você curatelar um idoso, você fica procrastinando isso, não é, doutor Marcos? Sim. Muitas vezes a família cansa, ele comenta, a família teve comigo numa reunião e acabou querendo pensar se realmente vai querer fazer isso, e muitas vezes a curatela é fundamental que seja feita porque é uma proteção para o idoso. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê poucos profissionais solicitando audiometria, né, para poder entender essa perda auditiva. Exatamente. Né? E às vezes o diagnóstico de demência ele sai muito antes. Exatamente. Né? E é muitas vezes uma perda auditiva que está ali proporcionando aquela confusão mental. E gera uma capacidade de comunicação mesmo. Né? Exatamente. Eu tenho uma parente que ela se nega a usar, não usa de forma adequada, não quer fazer a manutenção, porque parece que também tem de tempo em tempo, né, que ir alterando a potência, enfim. Isso. E a gente fala uma coisa, ela responde outra. Isso? Ainda existe isso? Tem que... Porque, como a gente falou, é uma prótese. Então, a gente vai adaptando. E existe, assim, o que nos norteia, quando a gente recebe, vai começar o processo de adaptação de um paciente, é a questão dele, a condição dele audiológica, que a audiometria nos mostra, né? Ali eu começo os ajustes. Só que, assim, existe uma questão da percepção do som. Cada um sente de uma maneira, cada um tem a sua preferência, cada um tem a sua particularidade. Então, assim... Se a gente está falando de um processo de adaptação de prótese auditiva séria, ética, correta, não só do comércio da venda do aparelho auditivo, porque a gente sabe que existe isso, aí a gente vai
ter essa pegada que eu estou te falando. Bacana. Onde você tem todo um raciocínio clínico para poder indicar o aparelho correto, o nível de tecnologia, fazer uma anamnese, cruzar as informações e ter um acompanhamento com objetivos. Eu costumo dizer lá para os meus pacientes, assim, cada revisão deles, e a gente tem uma periodicidade naquilo, é justamente para eu também me questionar das minhas primeiras escolhas. Por quê? Porque o paciente, ele vai mudando também. E vai mudando também e eu vou conseguindo avançar e dar mais informação. Porque tudo que eu faço aqui, eu estou estimulando aqui. Uhum. E esse é o nosso maior objetivo. Quanto mais eu for trabalhando para ele suportar volume, mais eu consigo mandar informação para o córtex e mais a gente está promovendo a neuroplasticidade, etc, etc. Interessante. Vamos mudar um pouquinho de assunto, vamos trazer agora para a deglutição. A gente sabe que o envelhecimento, ele afeta a voz, né? Muitas vezes até a comunicação, né? E afeta a deglutição. O que você tem para me falar sobre isso, Simone? Você percebe, já que você está muito dentro das LPIs, essa deficiência de deglutição é uma realidade? Total. Praticamente todos os idosos apresentam uma dificuldade de deglutição. Essa perda, né, esse envelhecimento, ele é geral, né? Não só na fala, quanto na voz, quanto na... A fala muda? A voz muda. A voz muda, né? Porque, assim, prega vocal é músculo, né? E as pessoas pensam em envelhecimento, pensam na parte estética, a parte externa, onde a gente consegue ver. Uhum. E, na verdade, esse envelhecimento é global, é geral. A musculatura também envelhece. De musculatura externa, que a gente consegue visualizar, que envelheceu a aparência, mas também internamente falando. Sim. Então, assim, a gente tem uma flacidez de prega vocal, uma flacidez de todos os órgãos fonoarticulatórios, né? De lábio, bochecha, língua, enfim. E isso prejudica na hora da parte de deglutição, porque a gente precisa um funcionamento adequado desses órgãos fonoarticulatórios. E o envelhecimento não ajuda nesse momento, né? A gente encontra uma hipotonicidade, na maioria das vezes, né? Uma disfunção desses órgãos. Então, é muito comum a gente ver os idosos. E os familiares não percebem isso. Porque, assim, para a família... É muito comum todo mundo engasgar. Então, assim, envelheceu... Achar que é normal. Porque tá velhinho. É normal. Até eu engasgo, né? Eles relatam. Assim, até eu engasgo. A gente na verdade é um sério, né? Pode levar uma broncoaspiração. Pode levar sim. Quais são esses sinais? Os sinais da disfagia, a disfagia dá sinais, né? E o que você verifica, assim, de mais agudo, né? Para você perceber que aquele idoso está caminhando com uma disfagia. Então, é até bom a gente deixar claro o que é disfagia, porque tem pessoas também que estão assistindo e que não sabem o que é disfagia. Disfagia é uma dificuldade que a pessoa apresenta em engolir, né, em deglutir. Seja o alimento que for, às vezes um comprimido, a própria saliva, né? A pessoa começa a apresentar engasgos, tosse após, tosse durante uma alimentação, ou mesmo quando está deitado ou reclinado, começa a engasgar muito com saliva. Alguns idosos apresentam até uma questão de uma produção maior de saliva, e aí apresentam engasgos com a própria saliva. Então, assim, os engasgos frequentes, engasgos após a deglutição, no momento de se alimentar e até fora do momento da alimentação, isso detecta algo já, um sinal, opa, não está normal. Porque engasgar o tempo todo, engasgar com saliva, engasgar se alimentando, não é normal. Não é porque ele está idoso e que isso se torna uma questão de normalidade. E aquela voz molhada, né? Tem aquela coisa daquele idoso que tem aquela voz molhada. Sim, e quando ele está falando, né? Muitas das vezes ele apresenta a questão da voz molhada, às vezes até uma voz rouca, né? E molhada. Porque é sinal de que tem algo de errado. Tem uma penetração, provavelmente de líquido ou de saliva, para uma área que, na verdade, só tem que passar ar. Né? Não tem que ter penetração. Tem uma anomalia ali, né? Que precisa ser tratada, diagnosticada. Em altura, mais ou menos, de prega vocal, falando fisiologicamente falando, né? E aí isso pode provocar uma broncoaspiração, um quadro mais grave,
quando algo que não seja ar penetra em altura de prega vocal e penetra em pulmão. Né? É claro que a maioria dos idosos é fácil a gente detectar porque acabam se engasgando muito de necessitar até de manobra para né? que isso se resolva. Mas alguns fazem essa broncoaspiração de forma silenciosa, né? Que a gente chama de pior, né? O que é pior. E não é detectado, né? Sim. Não é visto a olho nu ele se engasgando. E ele pode ser que ele esteja fazendo microbroncoaspirações. Por isso que tem aquele procedimento quando a pessoa acaba de comer, ela ficar 1 hora ainda sentada, ela não vai deitar, para evitar um refluxo ou alguma coisa nesse sentido? Então, na maioria das vezes, os idosos, pelo fato até de fazer uso de muita medicação, eles podem apresentar refluxo gastroesofágico, né? Ter problemas gastroesofágicos. Então, a gente pede que fique pelo menos 30 minutos, né, sentado, não deitar a cabeceira e nem levar para o leito, para que não tenha esse risco de haver um refluxo ou até uma regurgitação, né? Um retorno desse alimento para a cavidade oral e ele acabar broncoaspirando, engasgando. Tá me lembrando uma coisa que a gente uma vez tinha conversado sobre estar no plano de cuidados. Isso está descrito, né? Sim, exatamente. Então, a importância de você colocar isso no documento para o gestor, né? Você também que é gestora, qual a importância de você colocar essa anotação de cuidados, o que está sendo feito, os protocolos, as orientações, né? Falar um pouco sobre isso. Até para uma responsabilização da própria instituição quanto do próprio profissional, de que não agiu correto, de que não orientou correto, na verdade orientou. Só faltou ali colocar no plano de cuidados, né? Sim, sim. É importantíssimo ter isso no plano de cuidado, né? Até porque um quadro de broncoaspiração dentro de uma instituição de longa permanência é de uma responsabilidade muito grande. Pode levar uma gravidade para esse idoso, né? Para o indivíduo, de uma forma absurda, né? Até uma internação, enfim, até uma questão de um óbito, né? Até é importante a gente colocar isso para o gestor, né? Tudo precisa estar descrito no plano de cuidados. Teve orientação, teve uma visita de uma fono e que ela disse que aquele idoso precisava ficar 50 minutos, 1 hora, sentado. Né? Isso está descrito, o cuidador foi lá e colocou, olha, fulaninho almoçou tal hora e ficou sentado na cadeira, porque numa situação dessa, né, o gestor consegue comprovar que estava executando o que era já planejado, né, pelo profissional, mas, infelizmente, a gente não consegue prever, muitas vezes, quando aquele idoso vai engasgar. Né? Então, eu tive uma ação recente que o escritório teve êxito na ação, mas era uma ação contra o gestor, movida pelo familiar, e gerou uma denúncia até criminal no Ministério Público, porque isso pode vir, sim, a causar uma questão de lesão, ou até mesmo de homicídio culposo, tá? Por falta de cuidado, que é negligência, imprudência e imperícia. Né? Então, a falta do conhecimento técnico, a falta do dever de cuidar e o não cuidar mesmo, que é não querer cuidar, que seria omissão. E a gente conseguiu defender o gestor diante do juízo, mostrando o plano de cuidados, que estava ali uma orientação que aquele idoso tinha uma disfagia, tinha uma dificuldade de engolir, né, de deglutir, já tinha tido episódios de tossir durante a alimentação e que foi, então, indicado, orientado para que ele ficasse de 30 minutos a 1 hora sentado, para que não deitasse depois da alimentação. E a familiar, na ação, colocou que ele tinha dormido direto depois de almoçar, e não era verdade. Né? E assim, foi um processo complexo, doutora Simone, porque o perito, a princípio, tinha colocado como se a responsabilidade fosse da ILPI, porque ele broncoaspirou dentro do ambiente de uma ILPI, tem responsabilidade, ponto final. E não é sobre isso, né? Não é sobre isso, pode acontecer uma fatalidade, enfim, então não é sobre isso. E graças ao plano de cuidados, e está ali tudo muito bem positivado, muito bem orientado, descrito de forma expressa nesse plano de cuidados, é que a gente pôde defender. E só para vocês terem uma noção da gravidade, o valor da causa era de R$150 mil. Então, dependendo da instituição, isso pode causar até a ruína da instituição. Isso tira o lucro da pessoa, enfim, semestral, né, de uma ILPI. Então, é muito importante ter esse plano de cuidados. É muito importante que a equipe multidisciplinar anote, faça as anotações e converse entre si. Então, vocês falarem com... A gente teve, né, há pouco tempo, uma conversa com o nutricionista. Então, é importante o fono falar com o Nutri, adequar as questões, os cuidados. Orientação na equipe, de como quanto mais houver essa integração
de todos porque assim, a gente sabe que é uma rede ali, né? É todo mundo junto, né? Todo mundo junto, misturado, mas assim, para poder realmente oferecer o melhor. E quanto mais houver essa conversa, e quanto mais a gente tiver essa coisa do tipo assim, por exemplo, eu agora, às vezes eu tô lá tratando, cuidando, atendendo meu paciente da orelha, e tô vendo aí, pede uma aguinha, tô vendo que tá engasgando muito, eu já abordo ele. Então, assim, a gente tem que ter esse, porque a gente não é só orelha, a gente não é só garganta, a gente não é só o cérebro, a gente é um todo, né? Então, quanto mais realmente a gente conversar como profissional, e você, por exemplo, a parte jurídica, mais a gente vai encontrando caminhos e meios e soluções para poder fazer a coisa ser harmoniosa. Mas, Tatiana, me fala uma coisa, assim, que é uma dúvida minha, né? Alguns anos atrás, a gente via, sentava do lado de um idoso que usava prótese auditiva, aí ficava aquele barulhinho. É verdade, um zumbido, né? Aí ele falava assim, eu tinha, umas na verdade... antenas saindo pra fora, era uma coisa meio complicada. A bisavó do meu filho usava prótese auditiva e ela ficava assim, só um minutinho, ó, deixa eu fazer um ajustezinho aqui. Ela fazia atrás da orelha. E hoje, essas próteses mais modernas não têm esse ajuste, né? É auto-ajustável. Porque antigamente os aparelhos eles eram analógicos. Hoje os aparelhos são 100% digitais, né? Sim. E assim, são computadores. A gente coloca normalmente a perda é bilateral, né? Mas assim, a gente coloca computadores na orelha do paciente e vai programar. A questão, isso que vocês estão falando desse barulhinho, se chama microfonia. O que é a microfonia? A microfonia, na verdade, é um retorno, né? O som está vindo do aparelho e aí, se ele não está totalmente concentrado entrando na orelha, ele vai escapar, vai retroalimentar esse microfone e gera esse som. Isso é gerado por quê? Falta vedação nessa orelha. Ou seja, porque esse som que está sendo conduzido, ele tem que entrar e tem que ficar, ele não pode escapar. E aí... Hoje em dia, os aparelhos, por conta da tecnologia que eles entregam, de cancelamento de feedback que a gente chama, os atenuadores de ruído, eles já identificam antes isso e já corta. Porém, mesmo assim, todavia, contudo, entretanto, nós, fonoaudiólogas que trabalhamos com adaptação de prótese auditiva, a gente tem que ter uma expertise para poder entender qual é a melhor indicação e para aquela orelha no sentido de vedação. Tem paciente que vai precisar de um molde para ocluir mais, tem paciente que precisa, às vezes, a gente usa uma borrachinha, né? Que a gente chama domo, olivo, sonda. E aí, será que esse tamanho está adequado para aquele tamanho de conduto? Então, tem essas pequenas nuances aí que fazem a diferença e que garantem, porque senão o paciente, ele desanima mesmo, né? Então, assim, tem que ter esse olhar. Por isso que eu te falei, se a gente trabalha com essa responsabilidade dentro do processo da adaptação, e tem uma outra coisa que pode levar para a microfonia, que eu lembrei que é importante. A gente tem que entender que no processo de envelhecimento, a gente tem uma mudança de estrutura. A orelha cresce. Isso é verdade. E aí, assim, vamos supor que esse paciente usa o molde. Veio para mim, coloquei aparelho, já está usando há um ano. Eu tenho que avaliar se aquele molde ainda está adequado para aquela orelha que dentro de um ano ela mudou. É verdade, né? é verdade. Então, pode estar assim, folgado, né? É verdade. No último congresso que eu fui, eu assisti uma aula muito bacana falando exatamente dessa influência na mudança de estrutura da orelha dentro desse processo da amplificação, né? Então, assim, sabe, é uma coisa que é muito mais complexo do que achar que a gente só coloca um aparelhinho e aparelho e aumenta. Eu vou falar uma coisa para vocês, que Deus é tão perfeito, mas esse negócio da orelha crescer não é bom, não. Não é bom, não. Mas é uma curiosidade que eu tenho também, porque realmente cresce. Orelha e nariz, né? É verdade. Não para de crescer. Nunca tinha pensado nisso, porque, claro, se na questão fisiológica ela tá mudando, você tem que adaptar. Sim. Tem que aumentar essa borracha que você falou, um nome super estranho, mas você tem que aumentar essa borracha. Exatamente. Ou tem que mudar o tipo do aparelho, enfim, alguma coisa nesse sentido. Exatamente. Tem toda aquela estrutura, ela influencia, tem a questão de ressonância, né? Porque o canal, ele é um tubo, né? Quando você tem a membrana fechando aqui, aí você fecha aqui. Então, tem uma questão de pressão, enfim, a coisa não é fácil, gente. Fazer um aparelho encaixar e dar certo é possível. Eu brigo aqui dizendo que é possível. E eu sempre falo isso para os pacientes lá. Eu falo assim, ó, dá certo para a maioria, por que não vai dar certo para você? Sim. Desde que nós possamos verificar
você entender sua condição audiológica e trabalhar expectativa e realidade. Porque depende também, porque às vezes por ser um produto caro, todo mundo quer o quê? Uma orelha nova, e não é assim. Então, a gente tem que estar sempre alinhado nisso. O que a gente tem de condição, porque a gente ainda, quando coloca aparelho, a gente usa ainda a estrutura da orelha, o que você tem de resíduo auditivo, o que a gente está encaixando de tecnologia que cabe dentro do orçamento da família e do paciente. E aí, a gente alinhando tudo isso, a gente vai trabalhando também os resultados a curto, médio e longo prazo. Interessante, bem interessante. Muito interessante. Meninas, nosso tempo está apertadíssimo, mas eu queria fazer 2 perguntas. Primeiro, quando procurar um fonoaudiólogo vou perguntar primeiro para a Tatiana, para fazer uma audiometria, seria esse caminho, procurar o fonoaudiólogo primeiro ou ir no otorrino? Qual seria o caminho? Então, na verdade, pensando no idoso, tá? Porque se a gente pensar no processo audição, a gente tem que puxar lá da infância, né? Porque aquela criança lá na escola, ela tem que fazer audiometria. Inclusive, isso é uma das coisas que eu acho que tinha que ser lei, né? Assim, tem escola que pede, tem escola que não pede, enfim. Mas pensando no idoso, o que a gente tem que entender? O idoso, ele tem uma questão também muito com cera, né? Aumenta muito a produção de cera dentro do processo de envelhecimento. Então, esse idoso, o ideal é que ele tenha um otorrino, que ele possa fazer visitas periódicas para ele poder olhar a orelha, fazer uma limpeza, fazer o exame de audiometria. Nós, fonoaudiólogas, a gente tem competência, né, para poder orientar essa pessoa. Eu trabalho em parceria com muitos otorrinos. Então, assim, se uma pessoa me procura, o que não é da minha competência, eu vou direcionar para o profissional. E aí a gente trabalha, quem realiza a audiometria é a fonoaudióloga. E então, a gente trabalha, como a gente falou, junto, né? Mas o caminho é esse. Um otorrino ou uma fonoaudióloga que trabalha com essa parte de reabilitação auditiva, que vai orientar e direcionar o que ele tem que fazer. Tá. E com relação à parte de disfagia? Então, sempre que a família observar o mesmo cuidador dentro de uma LPI ou técnico de enfermagem, enfim, observar alterações nesses idosos desse tipo, né, de isolamento, voz molhada, dificuldade na hora de engolir, muito tempo com a dieta, com a comida na boca. E às vezes até recusa alimentar mesmo, porque ele pode estar com a dificuldade de engolir. A perda de peso, né, é sinal, pode ser sinal de dificuldade dele estar se alimentando, né, na hora de deglutir, e aquela comida esfria, ele desiste de comer. Então, a própria perda de peso também é um sinal de que tem que ser alertado, né? Ele tem que alertar a própria instituição ou a família se alertar em procurar uma avaliação fonoaudiológica, enfim. E é interessante, né, doutor Marcos? A gente trouxe 2 abordagens diferentes, né? Sim. A parte tanto da audição como da deglutição. Sim. E a gente, infelizmente, já tinha... O cronômetro está lá apertando pra gente. Tem que marcar um outro, hein? Tem que marcar um outro, porque tinha muitas perguntas a fazer aqui, muitas perguntas. Aqui. Mas, assim, queria até deixar aqui com vocês. Doutor Marcos, me ajuda aqui, ó. Opa. Um brinde dos nossos patrocinadores. Isso aqui é um brinde da Famoso para vocês. Obrigada. Da Altamed, nosso patrocinador aqui também. Obrigada. A gente queria agradecer vocês aí pela disponibilidade, por tanta informação. Tenho certeza que ajudaram muitas pessoas idosas aí que estão em casa e os gestores aí das LPIs com tanta informação, né, doutor Marcos? Com certeza. A gente quer agradecer. O objetivo é esse mesmo, passar informação, né, passar conhecimento. E vocês foram fundamentais aí nessa nossa caminhada para isso. Imagina, eu que agradeço a participação, a oportunidade de estar aqui e ajudar aí nos esclarecimentos. Obrigada. Nada. Muito obrigada a você. Obrigada, tá, gente? Obrigada pela oportunidade. Quanto mais informação a gente puder levar esclarecedora, né, com verdade, mais a gente ajuda. Obrigada pelo espaço. Sem dúvida. Obrigada. Cuidar da audição é também cuidar da autonomia, cuidar do cérebro, da comunicação e da segurança. Um agradecimento especial aos nossos patrocinadores. Sem vocês, o Pod Idoso não seria possível. Nosso abraço caloroso e especial. Farm Idoso, Altamed, Home Sênio, Odontocênio, Reabilitar, Integração Auditiva,
Missão em Saúde, Fonoaudiologia, Movimento Fisioterapia e Saúde, Sistema Clean e, é claro, a UPRJ. Um abraço especial do Pod Idoso. Vocês fazem nossos episódios especiais e cada vez mais incríveis. Compartilhe esse episódio, informação também é cuidado e até o próximo episódio.